TVC, a TV do Correio da Manhã. Você ligado na TVC, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, minha convidada Priscila, como vai? Convidada? Convidada. Nossa, muito obrigada. Convidada. Muito obrigada. Sempre a nossa convidada especial. Nossa, gratidão. E boa noite a todos. nosso convidado, Patrick, muito boa noite. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite, pela presença. A galera aí que quer saber alguma coisa juridicamente, pode mandar que a gente repassa para o nosso convidado. Produção, antes de mais nada, coloca a rede social do nosso convidado, por favor. Enquanto a gente vai conversando, vai aparecendo aí, muito obrigado. Eu só queria dizer que o Mário tá gostando, né? Ele são faltas sem justificativa. Eu não sei o que está acontecendo com o Mário. Realmente está complicada a nossa situação. Eu não Mário. posso fazer aquela piadinha, cadê o Mário? Não cabe. Não cabe, não vai ficar legal. Quinta série bonita. Não faça isso. Mário, você tem que dar... Não vai ter que passar na Solange, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ou o Mário passa na Solange, ou o Mário... Cadê o Mário? Eu não vou saber faça essa pergunta, não faça essa pergunta. Mas vamos começar com o quadro do Mário. Por favor, Luciano, caiu na rede aí pra gente começar a brincadeira. E o primeiro tema é... Põe na tela. O nosso primeiro tema. Olha lá. Homem está há 55 anos isolado do mundo por medo de mulher. Meu Deus. Vamos ver aí quem é o cidadão. Gente, o que será que acontece? É um medo assim, né? É um medo, né? Isso aconteceu com você, né? Eu não vou falar. Não, isso se chama ginofobia, tá? É um morador de Ruanda que está há 55 anos isolado do mundo por medo de mulher. O amigo não sabe o que é o bom das coisas. Mas vamos lá. Algumas pessoas têm acrofobia, medo de altura, enquanto outras sofrem de catacílio. É um temor, né? Irracional por baratas. Eu até confundi aqui o nome, né? A Priscila tem medo de cobras. A Priscila não gosta de Eu tenho cobras. pavor. Então, mas muito medo. Esse cidadão, põe de novo na tela para mim, produção. O cidadão de 55 anos, né? O cidadão de 71 anos, desculpe, ele vive em um auxílio autoimposto, né? Vivendo preso dentro da própria casa para evitar qualquer contato com o gênero feminino. Meus amigos. Tá aí o rapaz. Será que mais novo ele foi criado pela mãe? A curiosa agora. Pela qual ele tem esse medo, Priscila, ele mesmo falou que dentro da casa dele, ele tem certeza que as mulheres não se aproximarão do mesmo, né? E ele tem muito medo de como elas vivem e como podem viver com ele. Tá vendo, Joe? Isso. Não é só você. Você não está sozinho. Do quê? Eu não sei ainda o que estamos falando, se estamos na mesma conectividade. Acho que não, hein? Enfim. Bom, cada um... é noivo. Então temos dois noivos aqui. Até Dois onde eu saiba, eu sou. noivos. Não sei se amanhã eu vou ser ou não, né? Mas... Todos nós temos medo do amanhã. Que isso, gente? Que isso? Entendeu? E a positividade? Não, no direito a gente diz que o futuro é incerto, né? Tá vendo? Porque que hoje a gente tá junto, não sabe amanhã. Talvez não porque a gente não queira. É isso. Né? Entendeu? Que difícil achar homens assim. Eu te desafio a repetir essa frase. O quê? A frase que ele falou. Hoje você está... Não, hoje, amanhã e até a eternidade. Ah! Tá
Para acabar com essa sociedade, são muitas nuances aqui. A vida já tá muito assim. Tá muito unido, então assim, vamos tentar resolver Eu se vejo que eu separar. acabei de me comprometer agora, né? Tô bem comprometido. Realmente. Sempre é passível de erros e de forças, né? É Vida sempre. assim. Qualquer coisa a gente vai pra primeira instância. Né, doutor? Por favor, segundo tema na tela pra mim, produção. Por gentileza. Vou abrir Ah, eu aqui. não vou nem olhar. Então, Não vou nem olhar, um gente. bêbado quase morre estrangulado por cobra piton na Índia. Priscila, já foi picada por uma cobra? Graças a Deus, não. Não? Não. Que beleza. Tenho pavor. O maior medo. E o que. Ai, não gosto nem. Não vou nem olhar. Então, o excesso de bebidas, né, alcoólicas, acho que isso aí começa a chegar um pouco mais próximo de mim, né? O nosso famoso água de cevada. Mas vamos lá. O rapaz aí ficou um pouco embriagado, né? Segundo o site indiano English Jardim, o incidente foi registrado em um posto de combustível no bairro de Valaptam, né? No estado de Kerala, durante a noite, enquanto ele estava praticamente vazio, né, o posto, e o rapaz aí resolveu brincar com a piton, e aí deu no que deu, né? Quase... Ele resolveu brincar. resolveu brincar passando ela pelo corpo, né? E a gente sabe que esse réptil, ele não mata pela picada, e sim pelo estrangulamento, né? Então, pode voltar pra gente, produção. E aí, o rapaz aí quase foi ver Jesus de perto, né? É o meu maior. Em relação a mortes, relação de mortes. Agora a gente fica confuso. O seu maior medo é o quê? Encontrar Jesus de perto ou a piton? Não, isso é o meu sonho, né? Quem sabe é. um dia, né? Não sei. Vou ser otimista. Isso. Eu tenho tentado. Pecou hoje, Priscila? Não o suficiente, eu sei, Senhor. Não o suficiente. Não, Mas eu acho tentado. assim, que um botafoguense, não, pô, esse ano, acho que Deus perdoa todos os pecados. É muito tempo sofrido, né? Você já tá com o lugar certo no céu, sendo vascaíno. Quê? Nada. Vamos pra próxima. Que isso? Pô, cara, falando de futebol, esporte, produção, põe o esporte na tela já pra gente começar, brincadeira. Ai, meu Deus. O negócio caiu aqui. Muito bom, show do esporte começando. Nosso convidado vai participar também do show do esporte. Nosso convidado, ele é, assim, saudoso, né? Saudoso, entendeu? Se você não é, você vai ser. Põe o primeiro time na tela, então, pra gente falar aí do saudoso Vasco, né? O Vasco no final de semana, né? No final de semana foi um bom final de semana. Pode voltar, produção. Teve o clássico. Mas você tava confiante? Então, vou falar assim pelo que eu vi do jogo, tá? Tirando o clubismo, o Vasco enfrentou esse ano o Flamengo em 5 confrontos. Né, o Vasco perdeu no primeiro turno de 4-1. Acho que o convidado pode concordar comigo. No primeiro turno do Brasileiro, os 4-1 que o Vasco, né, sofreu. O Vasco não apresentou um bom futebol. O primeiro jogo que teve no Campeonato Carioca, o Vasco ganhou de 1-0, o gol do Puma Rodrigues. O Vasco foi ali, mais ou menos igual ao Flamengo. E nos 3, agora, né, o 3-2 no Carioca, o 3-1 e agora o 1-0, juntando todo o contexto, eu vejo que o Vasco foi superior ao Flamengo, só que esbarra no que a gente sempre vem falando aqui. A equipe do Flamengo é uma grande equipe, com um grande elenco, um elenco numeroso e com qualidade. E que no momento crucial da partida, além do Vasco perder gols assim, de forma catastrófica, mas no momento crucial da partida que o Vasco estava melhor, o Flamengo faz 3 substituições que entram Everton Cebolinha, Gabriel, que é o Gabigol, e o Everton Ribeiro, né? Então, assim, o nível não abaixa, o nível só aumenta. Aí ficou difícil, o Vasco ainda tinha 2 desfalques muito importantes, que foi o Rossi e o Marlon, né? Mas foi um jogo muito parelho. Não vejo que foi um jogo com uma desqualidade técnica. Eu acho que o Vasco compensou muito na parte de vontade. O Vasco hoje, ele é um time totalmente diferente do primeiro turno, um time mais organizado. Só que
São 10 finais. O Vasco precisa ganhar 5 jogos. E o que você acha, João? Pelo que eu tô vendo aí, os que o convidado... Pode abrir a câmera, produção, o convidado vai nos ajudar aqui também. Eu não sei a opinião do convidado, mas pelo que eu tô vendo dos times ali embaixo, como Santos, Corinthians, o Vasco hoje, Bahia, né? O Vasco hoje é um time melhor taticamente com esses times todos, né? O Santos, no último final de semana, foi ao Sul, ralou o primeiro tempo 4-0 pro Inter. Levou 7 para casa, pintaram, parecia a Alemanha. Olha ele de novo. Então, assim, pelo que eu ando vendo, acho que cai se fizer muito esforço. Porque é um time melhor estruturado. Não sei o que o convidado acha, que o convidado é vascaíno. O time do Vasco mudou muito do segundo turno, do início do segundo turno em diante. Né? Eu acho que 2 erros cruciais que a 777 cometeu junto com o Vasco Associativo foi manter o Luiz Melo, que era um cara que não sabia de Vasco, porque a gente diz o seguinte, o Vasco você não torce, o Vasco você sente, que é diferente. É bonito. É diferente, né? Assim, hoje todo mundo fala, futebol é Flamengo, Fluminense, que é a galera do novo milênio, né? De 99, 2000 pra cá. Porque quem viu 98, 99, 97, 95, o time do Vasco era outro. E a história do Vasco, ela mostra a resistência que o Vasco sempre teve para fazer o futebol mais justo. Né? Não só por permitir que negros e operários jogassem, mas por pagar. Ninguém fala isso. Todo mundo hoje fala de milhões e bilhões que jogadores recebem. O primeiro clube no Brasil que começou a pagar foi o Vasco. Pagava salário. Às vezes o jogador ele era garçom, ele era um atendente na feira, alguma coisa, mas ele recebia salário. Ia treinar, às vezes, os patrões ali na época, que a maioria eram portugueses, eles até tentavam acobertar, porque chegava determinado cidadão da época, torcia pro Flamengo, pro Fluminense, falava, não, olha, você não pode jogar, você está trabalhando, como é que você vai jogar? E aí, às vezes, chegava, não encontrava a pessoa no lugar, tá onde? Tá treinando? Não, tava arrumando estoque, mas a pessoa tava lá jogando bola. E o Vasco pagava o salário. Então, assim, nesse contexto histórico, o Vasco é diferente. Infelizmente, o que eu percebo como torcedor é que o Vasco foi sucateado pelo menos nos últimos 10 anos. Né? E muita briga política, a gente estava até conversando antes aqui, é muito grupo político criando racha dentro do clube para ter poder, quando na verdade quem acaba tendo o poder de uma certa forma não é nem mais esse grupo político hoje, que é a SAF que controla o clube, o associativo tem uma parte, mas o time mudou muito. O time hoje é o outro, apesar até do Ramon ter mexido mal. Ele mexeu muito mal no time. Ele não poderia ter tirado o Payet e ter tirado o Peck. Ele não poderia ter feito isso. Pelo menos ele tirava o Payet e deixava o Peck à frente junto com o Verratti. Mas é quando ele tirou os dois, desmontou o time. Botar o Orelhano, não dá. Não sei nem por que insistem na Eu tentei aqui, mas o torcedor, enfim. Se bem que... tem até que fazer uma pergunta. Favor. Então, você acha que os maiores adversários do Vasco estão dentro do próprio Vasco? É o próprio Vasco. Não, eu não digo que é o próprio Vasco, mas quem se apropria dele. É isso. Dito isso, dito posto, gente, isso o Vasco... é nome e sobrenome, né? O Vasco joga na quinta-feira contra o Inter, 7 horas, Caldeirão lotado. Que o Vasco vença, acalme um pouco essa... Você tá calmo? Por essas 10 rodadas? Eu tô assim, muchacho, eu tô... Quinta-feira veremos. Não se esqueça do convidado da semana passada, que ele falou sobre o coração. Os cuidados do vascaíno com o coração. E falando nisso, só um parênteses. Queremos agradecer, que foi assim um sucesso. Muita gente comentou, mandou mensagem. Então assim, a Luísio, sempre que tiver alguma coisa, as portas estão abertas. Como também pro Patrick, também as portas vão estar sempre abertas. Vamos falar do segundo time. Põe na tela pra mim, produção. Que é o Flusão. O Flusão jogou com reserva, quase reserva, né? Alguns desfalques contra o Bragantino. Foi a Bragança Paulista. Pode voltar pra mim, produção. Apanhou mais que pandeiro. 2 na trave, o Bragantino ganhou e diminuiu a diferença pro líder para 7 pontos. O que falar? Falaremos do líder mais à frente. Vou falar, gente, não se mistura. Né? Mas vamos falar o mais querido do Brasil. Põe na tela para mim, produção. Que o mais querido do Brasil também diminuiu a diferença pro líder, ganhando do Vasco. Também fez um jogo brilhante. Né? O Flamengo com um elenco recheado, qualificado e com um treinador certo,
sou muito fã do Tite. Nunca escondi isso, sou muito fã do Tite. O Flamengo ainda acho que briga pelo título, tá? Não acho que é impossível, mas eu acho que dá pra chegar. 10 jogos, 30 pontos, a diferença cair pra 7 igual o Bragantino, dá pra chegar. Dá pra chegar. O Mengão venceu o Clássico. Nos últimos 20 confrontos, o Flamengo venceu 13 vezes o confronto contra o Vasco. O Vasco só venceu 2. Ampla vantagem e com uma qualidade excepcional. O Mengão joga amanhã às 9h30 contra o Grêmio do antigo treinador Renato Portaluppi. Renatão. Eu acho que o Flamengo ganha. Não vejo perigo. E aí, põe na tela pra mim o líder. Vamos lá, Grêmio. Por quê? Vamos começar a destrinchar esse líder. Pode até deixar um pouco mais, porque é bonito demais. Nossa. Esse belo bairro coisa pra se morar, linda. né? Muito bonito. Ai, o recalque. Volta pra mim e abre a tela, produção, por gentileza. Vamos começar. O Botafogo tava jogando bem no sábado à noite, nos embalos de sábado à noite. Mas aí, Ai, foi vergonhoso. a Light falou que só aconteceu isso no Engenhão. Eu falei, mas em todo Engenhão, todo mundo vai apagar a luz, gente? Vamos fazer blackout, todo mundo. Em solidariedade ao Botafogo. Não entendi muito o que a Light falou, não. Mas, Botafogo empatou com o Atlético Paranaense. No jogo do dia seguinte, sem torcida, porque não dava pra administrar, né? Porque os famosos torcedores que foram Vasco e Flamengo, as pessoas bonitas, né? O cara de bem, que sai de casa com um pedaço de madeira, uma arma pra querer brigar. E matou, né, um torcedor. Infelizmente. Então, deplorável. Né? Pra mim, isso não é torcedor, é marginal. Tem que estar preso. Porque o cara que sai de casa com um pedaço de madeira... Pra fazer carinho que não é, né? Então, não entendo por que... Aí eu falo, não entendo porque que o futebol tem uma regra paralela da sociedade. Mas... Enfim. Voltamos pro Botafogo. O Botafogo iria jogar, gente, hoje. 7 horas contra o Fortaleza. Só que o jogo foi adiado por questões de 66 horas de descanso. O Botafogo pressionou, foi ao STJD, queria o jogo contra o Fortaleza hoje. CBF adiou. Enfim. Dito isso e dito posto, a diferença de 7 pontos do Bragantino pode cair para 4, mesmo com o Botafogo com um jogo a menos. Se a diferença cair para 4, teremos um campeonato. E aí que se teremos um campeonato, meus amigos, o negócio vai ficar mais interessante. Eu não queria assim, ser tão estraga prazer, mas não vai acontecer. Não vai? Não. O elefante vai continuar em cima do galho Você da tá falando árvore. isso desde o início do ano, você não se cansa desse Acho que discurso. não. Só queria falar que a gente tem que pegar esse recorte, porque eu fui responsável também por esse time. Lembra aquela campanha que eu fiz? Jogadores devem chuteira, pagam ingresso, lanche. Ajudei a montar esse elenco. Esse elenco que pode tirar o Botafogo da fila. Sucesso. Sucesso? Pode escrever, vai. É sucesso, já Sucesso? é sucesso. 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 Já se prepara. Já compra uma calça pra combinar. Vai ficar 10. Tá bom. Vai combinar com seus olhos. Tá bom. Tem certeza. Antes da gente passar para a Fórmula 1, queria falar sobre a Copa Libertadores Feminino, que o Corinthians ganhou mais um título. Nossa. Contra a decisão contra o Palmeiras. Agora o treinador somente da seleção, que era do Corinthians, mais um título. Então, assim, Timão dominando aí. Acho que foi 4 vezes, 5 vezes campeão da Libertadores. Então, Já trabalho tá arrasador. aqui. Então, assim, que invistam no futebol feminino, que a gente possa ter pelo menos uma seleção que jogue pra frente. A gente não precisa trazer treinador nem na masculina e nem na feminina lá de fora, né? Acho que a gente tem talento aqui dentro. Vamos falar aí da Fórmula 1 com o meu amigo Jorge. Só um minutinho. Antes de entrar na Fórmula 1, o Pan-Americano a gente já tá... O Pan-Americano começou, estamos aí brigando com umas medalhazinhas, né? Eu tentei procurar algum local que desse, mas só encontrei na Cazé TV. Então, quem quiser ver na Cazé TV, tá dando, mas... Pois é, e parece que a Rebeca vai ser poupada do solo, né? Rebeca vai ser poupada para as Olimpíadas. Ela tá como reserva, assim, o solo, mas super empolgada com a ginástica brasileira.
Aliás, eu tô super empolgada com a ginástica brasileira há muito tempo. Mas agora que os resultados estão mais... Eu acho que... Começou tudo cabeça pra Daiane. Então, a gente pode falar então que o Botafogo podia virar uma ginástica brasileira, pra continuar empolgado e que tem mais chance de ganhar algum título, claro. Ou não. Não, tá bom. Vamos falar da Fórmula 1. Põe o Jorge na tela. Fala galera, beleza? Vamos falar de Fórmula 1. Esse final de semana teve o Grande Prêmio das Américas lá em Austin. O GP foi emocionante porque trouxe aí a Mercedes e a Ferrari muito bem nesse final de semana. A Mercedes melhor do que a Ferrari, inclusive. Mas, é claro, quem levou o GP, quem levou o Grande Prêmio foi esse cara aí, o Max Verstappen. De novo, 50 vitórias, na outra foto já fala ali, ele se igualando a números aí de Prost, Michael Schumacher, Vettel e, é claro, do Lewis Hamilton também, né? Então, o Max Verstappen, parabéns, mais um recorde aí alcançado. O quadro ficou ali do GP, né, meio complexo depois da final, mas o pódio ficou assim, em primeiro o Max, em segundo Lewis Hamilton, em terceiro o Norris. Porém, no final do Grande Prêmio, teve uma fiscalização dos técnicos da FIA e desqualificaram aí, então, os dois carros aí, um da Mercedes e um da Ferrari, inclusive Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados, dando ali um efeito cascata no grid e passando para a terceira posição o Carlos Sainz e em segundo colocado o Lando Norris. Então, gente, essa desqualificação foi por causa de um problema no assoalho dos dois carros, um desgaste a mais que não deveria ter ocorrido. E os dois pilotos aí foram desclassificados com os seus carros. É isso, o GP de Austin foi muito bom. O próximo... eu falo que já vai ter GP do Brasil mês que vem e a gente vai ver tudinho sobre, viu? Valeu, fui! Olha, primeiramente, obrigado, Jorge. O convidado falou aqui que ele tá com uma gola, como é que é agora? Colarinho italiano. Colarinho italiano. Olha só. Muito elegante, muito elegante, Jorge. Depois disso, me despeço, vou pros intervalos e voltamos já. Quanto prêmio? Chegou a Tom, com as máquinas mais completas que vieram para revolucionar o mercado. Além de receber na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero, você ainda terá tecnologia Android, internet ultra rápida grátis, comprovante impresso e recarga de bobinas gratuitas, frete grátis em todo o Brasil, conexão Wi-Fi e chip 4G, pagamento por NFC, garantia vitalícia e troca grátis, bateria de longa duração. Não perca tempo e seja um dos primeiros a conhecer e se surpreender. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira através do telefone 24 99 287 6666 e aproveite! Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional.
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Voltamos aqui. O episódio hoje é 157, é isso? Nossa, sua visão tá boa, hein? Pô. Melhor que a minha. Ah, mas pô, tem muito menos idade, né, Brasil? Mais de um século aí, veio com o Dom, nosso amigo Pedro. Primeiro ou segundo? Eu gostava dos dois, eu sei. Nenhum dos dois, mas eu vou ficar até quieta. Tá, não. Falando nisso, vamos chamar o Geek. O Geek tem alguma coisa boa aí. Bota o Geek na tela, produção. Fala galera, vamos falar aqui de filme, porque olha só, mês que vem tá chegando nas telonas o filme As Marvels. Olha um pouquinho do trailer aí, enquanto eu vou falando pra você saber o que vai acontecer. O universo, né, feminino da Marvel, ele vai ganhar aí, vai se expandir e vai ganhar mais força com esse filme das Marvels. É o que promete a Disney. As mulheres e o trio superpoderoso chegam aí mês que vem nas telonas. Carol Danvers como Capitão Marvel, né, interpretada aí pela Brie Larson, que volta ao seu papel. Kamala Khan como a Miss Marvel, que teve sua série divulgada lá no Disney+, vivida aí pela atriz Iman Vellani, que é indiana e abriu ali um leque agora de possibilidades para atores, né, no filme, em filmes da Marvel, né? E Mônica Rebel, que é interpretada aí pela atriz Teyonah Parris, né, que apareceu aí aparece junta nos trailers, mas também foi vista em séries da Marvel, viu? E também em alguns filmes desconexos, mas na série lá da Feiticeira Escarlate, né, ela aparece bastante. A nova trama, após a Capitã Marvel ter se vingado aí da inteligência suprema, algumas consequências foram inevitáveis e fazendo com que ela se deparasse aí com um universo desestabilizado. Então a gente vai conferir tudo isso dentro desse filme. Inclusive, no final lá da série Miss Marvel, tem a troca, né, da Carol Danvers com a Miss Marvel, uma indo para o lugar da outra, porque os poderes eles se conectam dessas três heroínas. Então, a gente tem que ver como é que essa trama vai funcionar no filme, como é que essas conexões desses poderes aí do universo, né, que elas têm, né, que são poderes universais, se conectam entre elas. No filme da Carol Danvers, o primeiro lá, a Capitã Marvel, mostra um pouco disso com a sua outra amiga, que é a atriz que vai interpretar ali a Mônica Rebel, né? Então, no primeiro filme já mostra isso. E a gente vai ter que saber como essa nova trama, após a Capitã Marvel, com todos esses efeitos ali dentro do universo, vão funcionar. A gente também sabe que as Marvels, né, que vem aí dia 9 de novembro em 2023, ou seja, já é agora aí nas próximas semanas, a gente sabe que a Capitã Marvel ela é muito poderosa. Eu quero saber se a extensão desse poder dela também se estende a Miss Marvel e a sua outra companheira nesse filme vai ficar com equivalência de poder, ou se ela ali vai ser a líder das três, vai ter mais poder. Isso ainda não ficou muito claro no trailer. Eu deixo aqui esse comentário, mas você fica com um trechinho do trailer para conferir um pouquinho mais como vai ser as Marvels, né, no cinema. Vamos aguardar como é que vai ficar isso. Ela tá mirando nos planetas que chamamos... Eu não... isso. Tá em o universo. Meu Deus, a gente é um time. Alto. Forte. Mordido por um gato.
Muito bom. Excelente. Eu tive aqui Estou empolgadíssima com o filme. O Jorge sempre trazendo boas indicações. Eu estou empolgadíssima. Passa a bola para você. Finalmente. Por favor. Finalmente. Pode rodar a vinheta, por favor, produção. Infelizmente, né, voltamos a falar de um assunto que eu já trouxe aqui várias vezes, né? Ficou normal. Não deveria ser, como né? sempre. Mas normalizaram, né? É normal isso. O Vinícius Júnior voltou a sofrer racismo. La Liga novamente, né? Voltou a passar pano. Pra variar. Né? E dessa vez ele se manifestou falando, caso isolado, número 19. Pelo menos né? o Sevilha, Priscila, expulsou o torcedor e tirou do quadro de sócios. Mas você acha que foi suficiente? Não. Como sempre, não. Mas é aquilo que eu sempre falo, que eu estava falando aqui, os casos, né, Priscila, de... Se você toma um ato racista, né, o nosso convidado aí ele pode falar melhor, você pratica um ato racista, né? Você é preso hoje em dia, julgado, enfim, né? No futebol, no esporte, parece que tem uma lei própria, você não acontece nada. É complicado. Coloca, por favor, o manifesto aí do Vinícius. Na verdade, ele falou, né, até parabenizou pela expulsão, né, do torcedor. Porém, né, ele até falou que pediu para que perdoassem, né, por ele estar sendo muito repetitivo, mas que é muito mais cansativo para ele, né? Afinal, é o caso isolado, número 19. Eu vi também uma entrevista que ele deu. Pode voltar para cá, produção, por favor. Assim, sozinho, se tiver uma força da mídia e de outros jogadores sozinho, não vai conseguir nada, não. E eu também concordo, que sozinho vai ficar só ele sendo a vidraça e o vidro e tudo, né? Enquanto ele não receber de fato, enquanto a causa não for abraçada pelos outros jogadores... Tá difícil. Né, enquanto não interromperem, né, o jogo e fizerem algo de fato que faça diferença, vai ser mais do mesmo, né? Agora, foi muito triste ver a criança se manifestar... Imitando o pai. Imitando o pai, desde criança. Ninguém nasce racista, né? Doutor, pode falar aí. Quando você fala da criança fazendo, eu lembro que, assim, minha mãe já falou às vezes, né, assim, eu posso te dizer para você fazer e você não vai fazer, mas o exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Então, o pai não precisou falar nada. Talvez o fato dele fazer ao lado do filho mostrou para o filho que aquilo era algo legal e ele fez aquilo, né? E assim, no Brasil a gente tem uma legislação muito rígida, né? Só que em âmbito esportivo, qual que eu vejo que é a dificuldade, tá? É a dificuldade de apuração, de tramitação rápida em âmbito judicial. Porque, em regra, é um procedimento burocrático, você tem que ouvir, tomar depoimentos, fazer uma instrução de processo, até aquilo seguir para um juiz decidir, demora-se um tempo. A facilidade que a gente tem hoje nesse ponto, com a lei antirracismo, é o quê? É você não ter a questão da fiança. É um crime inafiançável. Então hoje tem a diferença de você praticar o racismo e você praticar ali uma injúria racial. Tem uma certa diferença isso. Porque todo mundo entende que é tudo racismo. Mas tem essa diferença. Não sou especialista na área criminal para poder te explicar, mas eu sei que existe essa diferença, né? Porque eu também penso pelo seguinte, profissional que é profissional, cada um tem que ter a sua área. Porque quem faz tudo, nada faz, né? Então, o que eu já presenciei, já acompanhei, inclusive na época eu era estagiário da Defensoria Pública, que é uma instituição maravilhosa, a gente aprende muito ali, é justamente que você tem a diferença, só que muitas pessoas entendem, na forma lato sensu, racismo, né? Mas tem essa distinção. O que o Vinícius Júnior vive hoje, eu acho que já vai além do racismo. É a total falta de humanidade com a pessoa, né? É você não enxergar no outro que é um ser humano, você acha que o outro é um objeto, com uma desumanização total do sofrimento. Qualquer outra pessoa, né, qualquer outro, até objeto talvez, mas não a pessoa, né? E isso na Europa é muito forte, né? Assim, a gente vê isso lá. Aqui no Brasil, como é um país assim, que tem uma mistura de raças e de crenças, então a gente consegue se entender um pouco mais ainda que tendo.
Tem. E tem muito também aqui. Mas a gente tem uma legislação que é um pouco mais rígida. Em contrapartida lá ainda parece que algo é meio brando, né? Vai ali a banho-maria, resolve o problema aqui. Ah, deu um problema no jogo. Não, resolve aqui, tira o torcedor. Mas na verdade, se identificaram um, por que não identificaram todos? Pois é. Qual foi a... O na verdade, foi o quê? Foi tipo Não, pegou ali na hora e foi como se fosse uma punição, pelo que eu entendi vendo o caso. E também igual o presidente da Liga falou, quando foi Valência e Real Madrid, que o estádio não estava gritando mono para ele, né? Macaco em espanhol. Bom, dava para escutar. Então botaram no alto-falante do estádio, né? Ou botaram um pendrive lá, foi o estagiário. Eu acho que é uma lástima isso, toda vez. Eu só queria só um parêntese, porque... E vou voltar sempre a falar isso, porque parece que tem alguns que vivem a geração de 2000 para cá. Eu nasci em 94, não vi jogar, mas é um senso comum, pelo menos na minha visão, que o maior jogador de todos os tempos, que é brasileiro, era negro. Então, já vinha sofrendo isso lá atrás, sempre sofreu. Sim. Só que agora, bom, às vezes eu escuto isso, né? Bom era antigamente. Não, gente, bom é agora, com a tecnologia que tem agora, com a modernidade, a facilidade que tem agora. Antigamente isso tudo também acontecia, só que o poder de gravação ou de você criar provas, né? Propagar, exatamente, era mais complicado de se provar. Hoje em dia, não. Até porque, né, a palavra da pessoa preta, como acontece hoje muitas vezes, vale muito menos. Principalmente se você não tiver provas, né? Tem que ter prova. Na realidade, é assim, e muitas vezes eu acredito assim que até a injúria racial é difícil de você provar. Que são coisas que as pessoas pretas sabem por que está acontecendo. Se você entra no ambiente, você sabe por que você está sendo seguido. Se você é preterido na hora de ser chamado, você chega num ambiente que você precisa ser chamado para ser atendido. E você sabe por que você não está sendo chamado, você chegou antes, mas você sabe. Só que é difícil de provar, né? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, doloroso ter que ficar falando isso em 2023. Vocês estão sendo repetitivos. Mas se a gente não adianta, se a gente não parar de falar, se é difícil para quem escuta e não passa, imagina para quem vive, né? Então, só um parênteses também, é repetitivo racismo, é repetitivo a agressão contra a mulher, é repetitivo, porque não para, né? Não para. A gente está aqui falando, tem alguém agora sofrendo um ato de racismo, uma injúria racial, tem uma mulher agora sendo agredida. Sim. Então, assim, gente, a gente tem que falar sempre. E a gente vive num país que é do tamanho de um continente, praticamente, né? Se a gente for comparar em relação aos demais. Né? A previsão que se tem pelos dados de segurança pública em geral é que a cada 1 hora, ou pelo menos a cada 2 horas, tem uma mulher que é agredida. Nossa. E a agressão ela vai de várias formas, né? E aí é justamente o que você falou. Às vezes a vítima de racismo, a vítima de violência doméstica, ou até mesmo a mulher sendo vítima de violência, mas não dentro de casa. Às vezes é no trabalho, às vezes é no transporte. Assim, eu acho que chega o cúmulo do absurdo você ter que ter o ônibus, por exemplo, como tem no Rio de Janeiro. Só pra mulheres. BRT só pra mulher. O vagão de trem só pra mulher. Assim, é um negócio... Cara, não faz sentido. Assim, eu olhando como advogado, eu vejo que tem a necessidade para proteger, né, as mulheres, proteger aqueles que são vulneráveis em determinada situação. E às vezes não é respeitado. Não, exatamente. E você chega num ponto de você ter que fazer uma seletividade realmente. Para você evitar. E mesmo assim ainda acontece. Mesmo assim ainda acontece. Agora tem um aviso, né, nas questões de assédio do ônibus, instruindo para que as pessoas filmem, provem, que é uma coisa tão recorrente, tão absurda, né, que assim é muito difícil, é realmente muito difícil. Coisas que a gente já deveria ter, né, já deveria estar vivenciando de uma maneira diferente. A gente avançou, beleza, a gente avançou, mas o caminho ainda é muito, muito, muito longo, infelizmente, Diogo. É isso. Vamos já, o nosso convidado já interagiu bastante. Vamos agora só para ele, né? Dr. Patrick Machado, vou ler aqui um breve resumo
né? Advogado com atuação especializada na área do direito do consumidor e direito das famílias para as pessoas físicas e jurídicas. É pós-graduando, né, em direito de processo civil e direito das famílias. Ocupa a função de coordenador da prerrogativa na região serrana junto à seccional da OAB. Diz certo, doutor? Seccional. Muito obrigado. E é conselheiro e delegado de prerrogativas da terceira subseção da OAB de Petrópolis. Antes de mais nada, como é que o senhor se encontrou no direito? Primeiro, Diogo, eu vou te dizer que o senhor está no céu. Ah. Esse negócio de senhor, para mim, quando chamam de doutor, eu sei que é por questão de pronome de tratamento, mas me incomoda, porque para mim doutor é quem tem doutorado. Então me chamam de Patrick, advogado, então faz, mas doutor, quem tem doutorado, o senhor está no céu. Então... Nossa, nosso convidado vascaíno, né? Como se encontrou no então, direito? É uma história longa, mas assim, passei por experiências pessoais quando menor e, enfim, vi em situações que eu estava inserido como parte em processos que eu poderia talvez, sendo maior, já tendo talvez de escolher uma profissão, desenvolver algo diferente. Isso já vem ali desde os meus 6, 7 anos. E quando concluí o ensino médio, né, aquela dúvida, faz o quê? Faz teste vocacional, dá um resultado diferente, engenharia, tem aquelas indicações, né? Tudo deu de indicação, menos direito, para você ter uma ideia. Deu engenharia, direitos humanos, como é que é? Gestão pública, umas coisas assim, um negócio assim. Aí eu falei, cara, recursos humanos. Falei, cara, eu não vou fazer direito porque pelo menos se eu fizer a prova, vou fazer um concurso depois, qualquer coisa, tá bom. E fui por aí. Só que no decurso da faculdade, eu percebi que eu falei, pô, todo mundo quer fazer concurso, mas por que ninguém quer advogar? Eu falei, pô, tem alguma coisa diferente. E aí comecei a pesquisar, tentar entender, ver a importância da advocacia. E aí, como eu falei, eu fui para um determinado estágio, que foi a Defensoria Pública, que ela é uma advocacia pública, né? Mas você exerce a profissão como advogado, só que você é remunerado pelo Estado. E eu percebi a real necessidade de ter um profissional, né? Dele fazer o trabalho dele de uma forma bem qualificada, atender bem ali as pessoas. Isso não só no serviço público, mas também no privado. E muitas reclamações que a gente vai percebendo durante a faculdade é que o advogado trata mal, o advogado não dá atenção, o advogado cobra e some. Eu falei, cara, eu acredito que eu possa contribuir fazendo a diferença na minha profissão com o que eu estou aprendendo aqui. E foi a partir daí. Daí eu tomei o início, fiz a prova da ordem, fui aprovado, concluí a graduação e dali, desde então, continuo advogando e fazendo aí o meu trabalho, defendendo os interesses das pessoas, principalmente como você falou, em âmbito de direito das famílias, envolve muito ação de alimentos, divórcio, guarda e visitação, que é o que eu adoro fazer, gosto muito disso. E direito do consumidor também é uma paixão que eu tenho, o coração é dividido, né? Metade direito do consumidor, metade direito das famílias. Talvez ela possa dividir o coração e pro lado do Vasco, né? Não sei se isso vai acontecer. Por favor, primeira pergunta, como está feito? Direito da família. Como você faz, Patrick? Há muito sofrimento? Você consegue se distanciar muito dos casos, principalmente quando envolve criança, às vezes divórcio e violência e esse tipo de coisa. Você consegue ter esse distanciamento assim total ou não? Assim, distanciar totalmente é difícil porque a gente é ser humano, né? Então, ainda que você tenha ética, que você faça todo o trabalho mais correto possível, você sempre vai ter uma percepção pessoal sobre determinadas coisas, mas a gente tem um regramento específico de não poder externar a nossa opinião pessoal em um processo que a gente atue, né? Mesmo depois desse processo ter concluído. Se traiu ou deixou de trair, o que eu acho, isso não me interessa. Eu, enquanto profissional, sendo contratado, auxiliar aquela pessoa, né, a resolver o problema dela. Mas realmente tem algumas situações que tem uma carga emocional grande. Não que eu queira ter essa carga emocional, mas às vezes as questões que chegam para nós é uma carga muito grande. Então você imagina, às vezes tem uma situação de guarda de menor, que tem ali um menor envolvido na situação de dois pais separados e um desses menores, ou um deles, pode ter sido violentado, às vezes pelo pai e pela mãe sexualmente. Pode ter sofrido algum tipo de abuso. Então tudo isso, quando a gente vai analisando, é claro que a gente pensa duas vezes, né? Às vezes você olhar ali uma criança e fala, pô, poderia ser meu filho.
poderia ser um parente meu, poderia ser algum conhecido e tal, e você vê que realmente tem algumas coisas que podem te fazer refletir, mas eu não torno aquilo o meu problema. É uma questão que eu sempre tento conversar com todo mundo para entender, olha, meu problema, ele é pessoal, fica em casa. O meu problema do trabalho que eu tenho que resolver é no escritório. Fechei o escritório, fui para casa, os problemas ficam lá. Ficam lá? Eu tenho que fazer isso, senão eu surto. Não dá. Porque assim, se a gente for levar tudo 100%, 1000% toda hora, não tem como, você não vive. Eu pelo menos tento fazer isso, de fracionar. Meu tempo, então sou eu e eu. Meu Vasco, vou tomar minha cerveja, vou comer um petisco, um negócio diferente, quero estar com a minha família, beleza, esse é o meu momento. Tem o meu momento de estudar, tem meu momento de trabalho. Meu momento de trabalho é ali, concentrar, fazer o melhor, terminou o dia, vou para casa e os problemas ficam lá. Senão, você não há saúde mental. Você vai para casa pensando em alguma ação, alguma coisa, né? Tem que ser muito profissional, né? Isso que eu fico pensando, né? Porque às vezes uma atividade que você tem que... Porque assim, eu fico pensando, principalmente quando envolve criança, né? A gente já fica mais assim, o que será que está acontecendo? De repente aconteceu isso, o caso seguiu para tal lado e de repente você não pode mais fazer nada. E aí fico pensando o que será que está acontecendo. Tem que ser realmente muito profissional. O que ocorre da minha parte, às vezes, é uma aplicação maior. Né? Por exemplo, tem situações, principalmente quando é muito corriqueiro acontecer agressão a menor ou a violência sexual. É muito, assim, acontece demais, infelizmente. Né? O que a gente está falando, tem algumas coisas que a gente não quer que aconteça. Uma delas que a gente não quer que aconteça é a violência sexual contra a criança, mas acontece muito. Então, nesses tipos de processo, quando eu atuo, por exemplo, ou quando algum colega tem que atuar, tem que ser com afinco. Tem que ser, cara, pensa assim, eu tenho que fazer o melhor possível para resguardar aquela pessoa. Doutor, duas perguntas sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta mais do direito do consumidor, mas a Priscila falou disso. Duas coisas que, assim, são dados, mas quando a gente tem um profissional falando, acho que corrobora mais. Os abusos vêm muito mais dentro de casa da família do que de fora. Pelo menos 98%. Né? 98%? Pelo menos. Porque se não for dentro de onde a criança reside, que é o núcleo familiar, a gente tem um núcleo familiar extensivo, que são parentes como tio, sobrinho, primo, né, e por aí vai. Então, em regra, a maioria dos abusos acontece dentro desse ambiente. É triste isso. E você pode reparar que assim, é uma criança que às vezes é muito brincalhona e que do nada para de brincar. Começa a retrair perto de determinadas pessoas. Por exemplo, se for uma criança que foi abusada por uma mulher, ela vai evitar de aproximar de mulher. Se for uma criança que foi abusada por homem, ela vai evitar de aproximar de homem. Isso independente da idade. Pode ser um adulto de 70 anos, como pode ser uma criança de 6 anos. Pelo fato de ser menino, ela já vai criar um bloqueio e não vai se aproximar porque aquilo para ela representa perigo. E isso, infelizmente, acontece demais. É triste falar disso, porque são demandas que eu atuo, eu não gosto quando chega esse tipo de caso, mas claro, eu atuo da melhor forma possível, porque é uma situação que às vezes a criança já não tem mais nada. Está no estado de tanta vulnerabilidade que o único lugar que ela tem é aquele local onde ela foi violentada. Então é pesado. São situações pesadas. É triste. Então, eu sei que você tem uma outra. Não, por favor. A escola é um lugar no qual a criança se sente segura para... Na minha percepção, sim. Há quem seja contra, né? A educação sexual na escola. Não só a escola. Às vezes, você vai ter, por exemplo, amigos daquela família que não praticou a violência, mas que às vezes a criança tem uma abertura e uma confiança que vai falar. Às vezes com um psicólogo que faz um acompanhamento, enfim. Isso que eu estou falando é muito importante, que a Priscila levantou, gente. Educação sexual no grosso modo, não é ensinar a fazer sexo, não. Educação sexual, você ensinar o que pode, o que não pode, determinada idade. Então, assim, isso que o doutor... Limites, permissão. Isso que o doutor trouxe é muito importante. E, assim, pode ter alguém, ou não... Enfim, a gente não sabe quem está assistindo, mas se você está sofreu e tem medo de falar isso, fale abertamente. Procure uma ajuda, procure pra gente não é expor a sua história, mas fazer justiça, né?
Pode falar, por favor. Não, pode falar. Só vou falar que tem o Instagram ali. É isso aí, doutor. E uma outra coisa, doutor. Eu vi numa reportagem e eu queria ver se procede realmente. Na pandemia, divórcios aconteceram... Muitos. Muitos, né? De forma... Muitos. Com isso concluímos que o que salva o casamento é a distância? Não só. O doutor tá se complicando. Não só. Eu penso o seguinte, eu já fiz muito divórcio, assim, não o meu, né? Dos outros. Mas assim, ainda, né? Mas, talvez vamos esquecer aquela fala inicial do programa. Talvez depois de hoje, mas assim, eu vejo que o grande problema que a pandemia trouxe era, antes dela, você delegar tudo para os outros. Por exemplo, pai e mãe que trabalham, que às vezes só vai para casa no final do dia e pega os filhos na escola. Delega a educação para quem? Escola. Quando volta, quer descansar, quer mexer no telefone, deixa a criança com um tablet, algum brinquedo, alguma coisa, dormiu no outro dia e assim vai. Né? Então, quando confinou todo mundo dentro de casa, sem ter o que fazer, aí começou a dar curto. Porque, às vezes, o que um viveu 15, 20 anos ao lado do outro e não sabia que tinha mania ou que era daquele jeito, conheceu na pandemia. Né? Então, hoje, o que eu oriento? Às vezes, tem alguns casais que procuram, quero fazer um planejamento para o meu casamento. Planejamento patrimonial e tudo mais. Primeiro, você conhece bem a pessoa? Primeira coisa. Se você conheceu bem, beleza. Se não, vamos tratar disso agora. E aí não é comigo, é com um psicólogo. Porque a gente também acaba trabalhando em parelho, né? Muitos advogados não percebem isso, mas o que eu percebo é o seguinte. Quando o problema não é jurídico, é psicológico, cara, quem vai tratar é o psicólogo não sou eu. Tudo bem, você quer sentar lá, contar a tua história, eu vou te ouvir, vai tomar um café, vamos conversar, vai ser ótimo. Mas tem coisas que eu não resolvo. Assim como o cardiologista, ele resolve o problema do coração. Eu escutei uma vez, doutor, que às vezes as pessoas se casam por motivos errados. Sim. E se separam pelos motivos errados. Ou certos. Ou certo. Porque às vezes é o seguinte, tem situações que a pessoa casa por pressão, livre e espontânea pressão, ou tem situações que a pessoa casa porque não sabe o que é da vida. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Né? Então, às vezes, está ali, aquele negócio meio barro, meio tijolo, não sabe para onde vai. Vou casar, vamos ver o que dá. Ficou casado, perdeu o tempo dela, perdeu o tempo da outra pessoa, que poderia estar fazendo uma outra coisa diferente, né? E, enfim, acaba culminando, às vezes, realmente no divórcio. Ainda é um grande número de divórcios? Eu vejo que sim, mas também aumentou o número de casamentos. Então, o que eu consigo esse perceber? Dado aí, ó. Esse dado, né? O que é interessante? O pessoal está separando, mas também está casando. Ou pelo menos está vivendo em união estável. Né? Geralmente o que está separando hoje está fazendo uma união estável amanhã. E a gente não sabe. Pois é. Entendeu? Mas falando agora do direito do consumidor. Por isso que eu falei, importância do planejamento patrimonial. Eu só queria que ele falasse um pouquinho, por favor, sobre o contrato pré-nupcial. O pacto antinupcial. Tá na moda? Parece que agora, depois que as estrelas começaram a falar muito sobre isso, né? Na verdade, isso existe legalmente, né? Não é que tá na moda, é porque talvez começou a ser mais usual. Não, mas começaram a utilizar mais esse termo. Porque, em regra, no Brasil é o seguinte, quando você decide casar, você faz uma habilitação de casamento. Na fase de habilitação de casamento, quando você apresenta sua documentação, RG, CPF... Nome sujo. Uma certidão uma certidão negativa, dizendo se você é casado ou não, porque você não pode ter 2 casamentos. No Brasil você não pode. Meus amigos aí, por favor, você gente. Você tem que viver em regime de não dá, monogamia, não de bigamia, né? Porque tem uns amigos aí que estão casando 2, 3 vezes, eu falo, gente... O que acontece na realidade é assim, né? Tem gente que casa e vive em união estável ao mesmo tempo, né? Aí mora, por exemplo, terça e quinta na casa... Eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido. Você tem muitos conhecidos, eu tenho conhecido, não vou falar o nome do conhecido. Não vamos comprometer ele é casado, tem uma amante e uma namorada. Eu falo, como é que tu consegue? Não, esse a gente tem que parabenizar realmente. Ele faz uma gestão parabenizar. Uma gestão de crise, né? Que é uma coisa assim, fora da caixinha. Assim, mas parabenizar. Mas é parabenizar no sentido de sarcasmo, né? Que realmente não é algo legal. Ficando complicado para você nesse programa. Tá ficando complicado. Mas assim, em linhas gerais, o que acontece é isso. E na fase de habilitação, quando você tem ali a opção de escolher o teu regime de casamento, a legislação fala o quê? Quando você não diz nada, você não escolheu o seu regime, se é separação de bens, se é comunhão de bens, você vai casar pelo regime legal, comunhão parcial de bens. O que é isso? O que se tem antes do casamento é de cada um, casou, a partir dali o que constrói a junta dos dois, separou, aí sim, o que foi construído em conjunto se partilha.
E aí o que começou a acontecer? Muita gente casa, separa, nessa forma de regime. Você começa a ter o quê? Uma depreciação, dilapidação do teu patrimônio. Porque antes você tinha 500, casou, beleza. Só que se você somou esses 500 com mais 500, deu 1.000. Aí agora eu estou separando de novo, 500. Aí você tem que gastar, já tem 300. Aí junta de novo, vai diminuindo, chega um momento que a pessoa não tem mais nada. E o pacto antinupcial é uma previsão legal e é uma blindagem do patrimônio. Por quê? Você pode botar as cláusulas que você quiser. E ali você fala sobre tudo. Não, tem gente que exagera. Por exemplo, teve uma pessoa, eu não sei aonde foi, mas salvo engano, eu acho que é BH, alguma coisa, alguma cidade assim de Minas, cidade grande de Minas, que fez uma cláusula dizendo, olha, se o meu noivo me trair, é 180 mil a multa. Não, o meu não ia dizer isso não, amor. Só queria o jogo do Vasco sagrado, só tá tudo certo. Você pode convencionar. É só isso, o resto você pode convencionar. Do jeito que tu quiser. Se não convencionar, fica implícito lá e você vai indo, não tem problema nenhum. Não sei disso tudo. Mas assim, você pode convencionar desde, por exemplo, o número de filhos, forma de criação dos filhos, gestão de patrimônio, como vai se dar. É muito legal. Só que nunca foi tão utilizado, né, como agora. Agora é mais frequente. Antes era mais o regime geral, porque... Vamos ser sinceros, o brasileiro, uma boa parte é preguiçoso. Então o brasileiro, às vezes, ele não quer ler e ele não tem a cultura da prevenção. Ele tem a cultura de corrigir os problemas, né? Quando deu problema, o que a gente faz? Ah, vamos no médico. Não quer fazer uma dieta, não quer fazer um exercício. Quando dá um problema jurídico, procura um advogado, mas não quer prevenir o problema antes. Procurando para saber o que faz. É errado, doutor, não tá. Então é por aí, né? Mas é um regime que vem sendo utilizado com a maior, digamos assim, facilidade, porque está se tornando popular, né, o conhecimento, e, cara, é bem eficiente, é muito eficiente. E talvez vai poupar, assim, brigas de longos anos à frente. Antes, o nosso tempo está ficando curtinho. Eu queria perguntar isso, nós estamos aí há um mês, 3 semanas, enfim. Black Friday, ou Black Fraud, enfim. Né? Aí vai de cada de cada empresa que faz. Sim. O que o doutor pode nos ajudar a se precaver? Como pode tentar ver se realmente é o valor? O celular custava R$3.000 até 2 semanas atrás. Essa semana ele está custando 5 na Black, ele voltar a custar 3. Como é que tem aí? Como a gente pode se precaver para tentar fazer uma compra sólida, verdadeira e sem lesão, né? Tanto para a empresa quanto para o consumidor? Nesse tipo de situação, a gente acaba vendo que quem mais é lesionado é o consumidor. Em 70% dos casos, 80% dos casos é o consumidor. O que eu sempre oriento a fazer? Primeiro, quero comprar, procura ver antes o preço como que tá. Porque às vezes o preço, como você falou, tá 1.000, 1.500, na Black foi para 2, aí reduziu para 1.200, 1.300, talvez valha a pena. Mas se tá mantendo um preço de antes, não é promoção. Aí você tem que reclamar onde? Procon, que é o caminho adequado para reclamar, ou o site consumidor.gov, que é uma plataforma online, é um grande Procon. Diz de novo, qual é o site? Consumidor.gov. Então a galera aí, consumidor.gov, conforme o doutor falou, se não quiser ir no Procon, pode fazer em casa. Pode fazer de casa, você vai receber o número de protocolo, enfim, tem todo um passo a passo que você vai explicar o que aconteceu. Né? Isso dando um problema nessa propaganda. Por quê? Quando o fornecedor ele oferece um produto, ele vai fazer a publicidade, né? Ele vai publicizar aquela oferta, por exemplo, você vai pagar em quanto você quiser. Como tinha antes uma propaganda na grande loja, quer pagar quanto? Que deu um problema. Tinha gente que chegava e falava, quer pagar R$1. Deu um problema danado. E aí é obrigado a vender, né, doutor? Entrou com ação judicial à época e ganhou. Assim, teve sucesso no processo porque a oferta vincula. Quando eu estou te ofertando, olha, eu vou te vender um microfone, uma caneta, o que for, por X preço, é aquele preço. Se eu vou convencionar de uma outra forma depois dessa primeira oferta, está errado, eu não posso fazer isso. Se eu estou te dizendo que eu vou vender um aparelho X por R$1.500, é R$1.500. A forma de pagamento que você pode discutir. O à vista eu vou te dar um desconto, o parcelado vai ter um acréscimo desses juros da máquina, que pode, mas tem que estar específico. Não pode ser aquela pegadinha da pessoa parcelar em 10 vezes sem juros, vai ver depois tem juros de cobrança. Então assim, o cuidado que você tem que ter. Geralmente quem oferece boas promoções são as grandes lojas, mas os pequenos também oferecem. Isso acontece. Quais são os problemas, talvez, com os pequenos lojistas, assim? Muita gente, hoje em dia, tem clonado página. Então, vamos dizer que você tem uma loja de celular, por exemplo.
vai ter algum golpista ou algum bandido, algum criminoso que vai clonar a tua página para se passar por você. Né? Então, ter cuidado com essa questão dos links, onde vai clicar, ver a questão do preço. Se tiver dúvida, liga para a loja. Se tiver a possibilidade de ir até a loja, vá até a loja, veja o produto, vê se é realmente aquilo que você quer comprar. Porque quando você compra pela internet, você vai ter um direito de se arrepender no prazo de 7 dias. O produto chegou na sua casa, vai contar aquele prazo de 7 dias para você poder ver se é mesmo aquilo, se não é. Porque você comprando pela internet é uma coisa, vendo ele pessoalmente na tua mão é outra. Então, quando você comprar na loja, você não vai ter esse direito de arrependimento. O que talvez, por liberalidade, a loja pode fazer é olhar, você não gostou, beleza, a gente troca. Que é diferente do defeito. O defeito já é uma outra forma de prazo. Quando é um produto que não é durável, ou seja, que não é para longo tempo, em 30 dias esse problema tem que ser resolvido. Se ele for um produto de longo prazo, como uma geladeira, um fogão, uma cama, uma televisão, é 90 dias, é o prazo legal. É claro que alguns fabricantes, alguns lojistas dão um prazo maior, né, de 1 ano, 2 anos, isso é normal. Mas muita gente às vezes confunde esse direito de arrependimento. Ah, eu tenho 7 dias, fui lá, comprei um tênis, não gostei agora da cor. Posso trocar? Depende do lojista. Se o lojista conseguir revender, se ele conseguir fazer a troca, ok, mas é liberalidade. Agora, quando você compra pela internet, você tem realmente essa possibilidade, porque você está distante do produto. Essa que é a diferença. Mas é basicamente assim, tomar esses cuidados. Quando for fazer a compra, por exemplo, eu sempre oriento que faça a compra com cartão de crédito digital, aquele virtual, porque você faz a compra e exclui depois. E aí, qual é a vantagem? Você pode gerar quantas vezes você quiser. E não vai te cobrar nada. Muito mais difícil. Porque quando você exclui o cartão, é como se ele perdesse a validade. Então, ele não tem mais validade nenhuma. Pensa no seguinte, você tem um cartão virtual e o teu físico, certo? Imagina que naquele momento que você está fazendo a compra, aquele site conseguiu captar os teus dados, tinha uma página, enfim, uma página ali que a gente chama de malware, né? Que é aquela página voltada para delito, né? Transparecendo uma página oficial de uma loja. E aquilo clona seus dados e aí, enfim, vai ter ali depois compras reiteradas. Quando você exclui o cartão, você já evita isso. Então é mais uma forma de segurança. Então, galera, aí as dicas do doutor. Quem quiser entrar em contato com o doutor, a gente está colocando aqui embaixo o Instagram do mesmo. Doutor, o tempo é nosso inimigo, infelizmente, mas foi uma satisfação. O senhor tem aí, faça suas considerações finais, agradeço. Quero agradecer a vocês pela receptividade, agradeço a toda a audiência também pela atenção e o que precisar eu estou à disposição. E vamos torcer pro Vasco não ser rebaixado, né? É isso, pelo amor né? de Qualquer Deus. coisa a gente entra com mandato aí de segurança, contra o consumidor. Não, pelo amor de Deus. Tomara que não seja necessário, né? Priscila, muito obrigado. Muito obrigado. Almário, eu espero que venha na próxima. Solange. Né? Que agora não dá mais justificativa. É. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo, nesse bate-horário, nesse bate-canal. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.